Olá, Psi, seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Elaine Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E nesse vídeo eu estou cumprindo a promessa que eu fiz no meu aulão Setembro Amarelo sobre vivendo uma vida com sentido. Então, eu estou trazendo passo a passo do exercício de valores de vida. Esse exercício, ele é importante para ajudar os nossos pacientes, então, a se direcionarem para áreas de vida que ele valoriza, promovendo assim ações de aproximação e dessa maneira, então, fortalecendo o sentido de vida deles ou resgatando também esse sentido. Esse exercício é baseado na terapia de aceitação e compromisso, que parte pelo pressuposto de que, quando a gente se distancia das áreas que a gente valoriza, quando a gente se distancia daquilo que a gente traz valor de vida, a gente abre portas, então, para o sofrimento. Então, esse exercício é uma maneira de ajudar os nossos pacientes a criarem novamente uma conexão com aquilo que faz sentido em suas vidas e, assim, melhorar não apenas o aspecto emocional, mas o funcionamento dele social, né, em áreas que de fato ele valoriza e que vai auxiliá-lo, então, a viver uma vida de maior satisfação. Então, antes da gente ir para o vídeo, quero aproveitar para te convidar a assistir também a live. O link tá na descrição aqui desse vídeo, ok? Então, sem mais delongas, bora lá comigo? Bom, então vamos lá para o exercício, né? Esse exercício, ele foi adaptado por mim a partir do questionário de valores de vida, que é da terapia de aceitação e compromisso. A única coisa que eu fiz foi inserir um segundo passo, que é o plano de ação. Então, nós vamos fazer esse exercício em duas etapas. Uma primeira etapa, que é ajudar o paciente a dar uma nota do nível de importância de 10 grandes áreas da vida que geralmente são valorizadas pelas pessoas. Então, a nota 1 seria pouca importância e a nota 10 uma área extremamente importante para a vida do paciente. Lembrando que não existe, né, uma área que vai ser unânime. Então, ou seja, cada pessoa vai ter uma avaliação específica do nível de importância. Então, não existe uma resposta certa ou errada. Depois, num segundo momento, a gente vai pedir o paciente, então, para também descrever de 1 a 10 o quanto ele tem se dedicado a cada uma daquelas áreas de vida que ele mapeou. Assim, a gente vai conseguir enxergar como que está o movimento dele entre aquilo que ele valoriza e o quanto ele está se dedicando a isso, aquilo que é importante e como ele está direcionando os seus recursos e as suas ações para aquilo de fato que é importante, ok? Então, a gente vem aqui na nossa segunda tabela, né, que vai nos ajudar a perceber cada uma dessas áreas. Deixa eu passar aqui. Pronto. E aqui, então, nós temos, né, as 10 áreas que são áreas geralmente valorizadas pelas pessoas. As relações familiares vão ser conferidas aí pela família materna e paterna, então pais, irmãos, tios, primos, sobrinhos, né, essa família mais extensa, o casamento, o companheiro ou relacionamento afetivo, ser pai ou mãe ou exercer esse papel de algum modo, as amizades e relações sociais, o trabalho e atividade laboral, educação e aprendizagem, o lazer e bem-estar, a espiritualidade, a vida em sociedade, o papel de cidadão e o autocuidado físico. Então, 10 áreas aqui importantes e nós vamos então junto com o paciente, ajudando ele a preencher, né, o quanto que ele, num primeiro momento, dá de importância, uma nota que ele dá de importância para cada área. Então, nós vamos pedir para ele circular, né, e então colocando o nível de importância. Então, para esse paciente aqui que a gente está usando o modelo, né, seria as relações familiares, uma nota 10, o casamento também, ser pai ou mãe também, e as outras, né, áreas, elas têm um pouco menos de importância, algumas mais, outras menos, como por exemplo, né, as amizades, o trabalho e o lazer e bem-estar, incluindo também o autocuidado físico, tem um nível um pouco mais alto, de 8 a 7 pontos. A educação também recebe 6 pontos. E outras áreas, como espiritualidade, vida em sociedade,
receberam notas menores. Então, essa é a primeira etapa do exercício. O paciente vir circulando de 1 a 10 qual que é o nível de importância de cada área. Depois, nós vamos pedir para ele fazer um quadradinho, dizendo de 1 a 10 o quanto que ele tem dedicado àquelas áreas, as mesmas 10 áreas, ok? Então, na mesma linha, ele vem preenchendo, fazendo um quadrado. Nesse caso das relações familiares, ele deu uma nota 10 de importância, mas ele tem se dedicado um nível 4. Depois, em relação ao casamento e em relação ao papel de pai ou de mãe, a nota é 5, apesar dessa área ser de nível de importância 10, ou seja, o máximo que ele poderia ter na escala. Nas amizades, ele considera nível de importância 8, mas tem dedicado somente 2. No trabalho, o nível de importância é 8, mas ele tem se dedicado 10. Ok? Então, isso nos ajuda a avaliar o seguinte: não necessariamente, né, o nível de importância que eu dou para aquela área é o mesmo nível de ações, né, que eu mobilizo em direção àquela área. Então, nesse caso, apesar de uma nota 8 para o trabalho ser uma nota de um nível de importância, né, grande, significativo, ele tem se dedicado acima do nível de importância que ele considera, então ele tem se dedicado a 10, ao passo de que as áreas que de fato recebem nota 10 têm sido dedicado menos 5 ou 4 pontos, por assim dizer. Então aqui a gente já começa a avaliar o nível de discrepância, né? Ele se dedicando mais a coisas que são importantes, mas que têm menos importância do que áreas que são extremamente importantes, mas que ele não está dedicando. E aqui a gente consegue começar também a mapear um possível problema de como que ele está fazendo essa priorização dos recursos mesmo, de energia e tudo mais, ok? E nas outras áreas, que também tem o seu nível de importância, ele deu nota 1 para educação, lazer, espiritualidade, vida em sociedade, autocuidado físico. Então, ou seja, está tendo um desequilíbrio. E esse desequilíbrio acaba cobrando também um preço emocional significativo. Então, nós vamos para uma segunda, né? O segundo passo, que seria justamente ajudá-lo, então, a mapear essas áreas que são extremamente importantes, mas que não estão recebendo, então, né, a devida atenção. E aqui, uma primeira área seria o casamento e os filhos, então a gente aglutinou duas áreas importantes, né? Porque acaba que dentro do casamento, junto com os filhos, né, essa dedicação aqui estava sendo comprometida, o nível de importância 10 e estava se dedicando apenas 5, e o trabalho, que tinha um nível de importância 8, mas que estava se dedicando 10, né? Então acaba que a gente percebe que essas duas áreas elas estavam entrando em choque. E aí, num primeiro momento, a gente vai ajudar então o paciente a pensar em ações importantes para melhorar o quanto ele dedica àquela área, ok? Então, em relação ao casamento e aos filhos, seria importante ele trabalhar menos para ter tempo com a família, né? Então, ele vem aqui e vai anotando e a gente vai construindo isso junto com o paciente. Então, nesse caso do exemplo, a ideia seria: eu preciso trabalhar menos para ter tempo com a minha família. E também vou programar já para o próximo final de semana um passeio no parque ou no zoológico. Então, essa semana eu já vou articular, já vou mobilizar para permitir, então, que eu tenha um pouquinho desse tempo de dedicação no próximo final de semana. Ao passo que, em relação ao trabalho, a pessoa, né, colocou aqui que ações importantes seria organizar mais as tarefas e também não assumir as tarefas adicionais dos colegas. Então, a gente percebe talvez uma dificuldade aqui do paciente de dizer não, de acumular, de centralizar coisas, né? E aí, pois isso estão sobrecarregando e com isso ele trabalha todo dia até mais tarde, incluindo o final de semana. Então, aqui a gente avalia o problema e ajuda o paciente a trabalhar na solução. Não necessariamente precisa ser duas áreas que a gente vai trazer para esse planejamento. Pode ser uma área apenas, mas a gente vai mapeando com ele ações possíveis para a gente então avaliar, né? Como que a gente pode aumentar as nossas ações
para áreas de vida que são importantes e que a gente não está exercendo, né, esse movimento, de contrapartida, e também diminuir o nosso gasto de energia com outras áreas que podem ser até relativamente importantes, como no caso aqui do exemplo do trabalho, mas que estão distanciando o nosso paciente de outras coisas que também são importantes e valorizadas. Então, a ideia é a gente ajudar ele a encontrar esse equilíbrio e, de fato, ir se aproximando cada vez mais das coisas que ele valoriza. Então, tudo isso vai ajudando o nosso paciente a entrar nesse eixo, a ser, né, bombardeado agora com coisas também positivas, coisas que agora também o ajudam a recuperar ou a manter esse sentido da vida, aumentar o contato com uma satisfação real do viver dele e assim a gente ir melhorando, né, as condições emocionais dele e também as condições sociais. Por quê? Porque quando ele passa a se dedicar mais tempo a essas outras áreas, a essas outras relações, também essas outras relações, elas vão melhorando e aí a gente vai percebendo, né, um conjunto de fatores que vão se associando para o aumento do bem-estar. E isso vai nos ajudar justamente a fechar as vulnerabilidades emocionais ou pelo menos atenuar essas vulnerabilidades emocionais e também atenuar possíveis impactos ou transtornos emocionais que podem se desenvolver a partir dessas vulnerabilidades, ou até mesmo entrar como uma forma de tratamento, né, dentro de alguns transtornos emocionais que a gente esteja aí trabalhando com o nosso paciente na clínica, ok? E essa ferramenta, ela vai estar disponível para você baixar para usar aí nos seus atendimentos com seus pacientes no meu canal do Telegram. O link também vai estar na descrição desse vídeo e espero que essa ferramenta seja útil para você, para os pacientes. Utilize também na sua vida. É importante a gente sempre fazer a construção e reforço também aqui para caso você não tenha acompanhado a live, você também acompanhar. O link está aqui na descrição. No mais, desejo muito sucesso e se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para dar aquela força para o canal expandir e esse conhecimento atingir outras pessoas e outros precisam, ok? Então, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchauzinho!